Hey, hey, I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good. It's all good. It's all good. Everything is it's all good. I'm good. Hey, everything is all good. Everything is all good. Everything is all good. I'm good. Everything is A paz seja convosco. Está começando mais um culto infantil. Agora vamos fazer a oração. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa tarde e pela tua palavra. Amém. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Bom vídeo. Samuel foi o último e mais importante dos juízes. Ele certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia.
A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. As principais são ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus e prometido ou dado por Deus. A vocalização do nome Samuel em hebraico sugere o significado de ouvido por Deus, mas é inconclusivo. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Sua mãe durante um longo tempo permaneceu estéril, uma condição que lhe entristeceu muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo, que era o local onde Deus manifestava sua presença. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. Esse é um tipo de voto especial. Aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre o voto, confere lá depois. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho, e depois dele, mais outros 5 filhos. Samuel nasceu num dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Ana cumpriu seu voto ao Senhor, e desde a sua infância Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Se você quiser saber sobre o chamado de Samuel, deixa aí para mim nos comentários, para eu saber que você realmente tem interesse, e aí eu posso fazer um vídeo inteiro sobre esse assunto. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. Conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição e o povo e a Arca da Aliança foram entregues aos filisteus. Após um intervalo de tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica conclamando o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. Ele foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispa. Depois, ele ergueu um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. Esse marco memorial Samuel chamou de Ebenezer e disse: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Então Samuel construiu um altar em Ramá, onde estava sua casa, e julgou Israel. Para tanto, ele até estabeleceu um circuito pelas cidades próximas, a fim de exercer a sua liderança sobre o povo. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam subornos e pervertiam os julgamentos. Diante desse cenário e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Deus já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar a ação divina nesse sentido. Então, eles buscaram um rei para si, com uma motivação errada, conforme suas próprias ambições e sem se atentar à lei de Deus. Aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus e não a Samuel. Então o Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. Então Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos para a liderança. Então Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente em Mispa. Após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu uma cerimônia de coroação. E antes de eu te falar sobre Samuel e Davi, se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, mas está gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever e ativa o sininho para você não perder mais nenhum estudo bíblico, combinado? Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual.
Ele advogou para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifícios. Depois ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Davi havia sido rejeitado como rei de Israel. Então o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Ele foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, ungiu Davi como novo rei de Israel. E aqui no canal tem um estudo sobre a vida de Davi. Eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui, beleza? O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel e foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. Apenas 2 versículos falam de sua morte. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o final da sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi assumir oficialmente o trono de Israel. Depois, a Bíblia relata a tentativa pecaminosa de Saul em tentar consultar Samuel após a sua morte, com a ajuda de uma feiticeira. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável no Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé. Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça, pode falar, Senhor, teu servo ouve. Deus fala com os seus filhinhos, mesmo os pequenininhos. Samuel foi um exemplo. Naquela noite lá no templo, estava quase a dormir, até o seu nome ouvir. Foi correndo até ele, disse: eu estou aqui. Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça, pode falar, Senhor, teu servo ouve. Somente na terceira vez que o mistério se desfez. Meu filho, eu não o chamei, mas quem o chama agora eu sei. É o Senhor quem está falando, para uma missão está chamando. Vá de novo ao seu quarto, responda sim ao seu chamado. Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça, pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça, pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Oi, crianças! Terminando mais um Cultinho Infantil. E o que a gente aprendeu hoje? Samuel.